Bora fazer a unha comigo? Oi, gente. Voltei. Voltei pra te arrasar. Tá passando um ônibus. Eu vou esperar passar, porque tá difícil. Literalmente não tava passando carro nenhum. Até o da Play. São... Deixa eu falar que horas são. 8h20 da noite. E eu tenho que terminar essa unha. Eu devia botar o relógio bem aqui, né? Eu tenho que terminar essa unha até 9h10. Eu tô muito animada que eu vou fazer minha unha com vocês. E por que eu decidi gravar fazendo a unha? Primeiro, porque eu gosto de gravar falando. Segundo, que eu não quero falar sobre um assunto, eu quero falar sobre vários. Terceiro, que tem uma semana que eu estou trancada dentro dessa casa. Passei o carnaval inteiro doente, cheio de catarro. Tudo que eu preciso agora é de companhia para fazer minha unha enquanto eu falo sobre futilidades. Vamos lá. Isso aqui é a minha caixinha de unha, porque eu ainda não escolhi o esmalte que eu vou fazer. Mas eu tenho 1 hora pra fazer a unha, no máximo, porque eu quero ver o BBB. Só que se eu faço a unha... Normalmente eu faço minha unha tranquilinha, né? Assim... Normalmente em menos de 1 hora eu termino minha unha. Mas eu tô gravando. Então... Talvez eu demore mais, tudo bem. Eu vou separando aqui enquanto a gente vai conversando. E eu vou vendo aqui o que eu vou fazer da minha vida. As minhas unhas... Meu Deus, os extra brilho tudo no final. Que pobreza. Minhas unhas já estão cortadas. Ó, vou dar um close, calma. Elas estão cortadas e lixadinhas já e sem... Eu não tiro cutícula, mas elas já estão limpinhas. E eu cortei porque elas estavam muito grandes e eu fiquei com preguiça de ter que cortar pra amendoar, porque eu demoro bem 1h30 só pra cortar e lixar pra elas ficarem curtas e amendoadas. Aí eu preferi só torar elas quadradas mesmo. Gente, tem um barulho que eu quero descobrir o que é. Peraí. Não consegui descobrir o que era o barulho. Espero que não esteja atrapalhando minha gravação. Basicamente, nesse vídeo, sei lá, eu só quero falar sobre tudo que tem cercado minha mente nessa última semana. Mais especificamente, nessa última semana de carnaval, né? Porque a semana foi uma semana toda de carnaval e eu tava trancada. Eu pulei no máximo da cama pro sofá. Normalmente eu abordo assuntos um pouco mais importantes, eu trago pautas, coisas que mexem com o meu ser. E hoje eu quero falar sobre BBB, sobre bloquinho, sobre escola de samba, sobre Oscar, que vem aí. É isso que eu quero falar. Eu tô irritada com essas motos passando, porque não faz o menor sentido. São 8h20 da noite. De uma terça-feira. O dia foi hiper silencioso. Aí agora à noite... Mas tudo bem. Enfim, gente, não sei o que eu vou pintar. Não sei se pinto de vermelho. Esse é meu vermelho favorito. É o Jane, da Risqué. Tá focando, meninas? Ele é belíssimo. Se eu faço de marrom, meu marrom favorito é esse aqui, Hot Chocolate, da Dylos, com Snowland. Foi minha obsessão umas semanas pra trás. Eu pintei minha unha com essa cor, minha unha do pé dessa cor. E eu fiquei babando no meu próprio pé. Se eu pinto de... Não quero pintar de branco. Ah, gente, eu já decidi. Vou fazer vermelho hoje. Porque eu tô afim, que eu tô tigresa. Rau. Mas eu também podia fazer um lilás, né? Não. Podia fazer nada. Ai, tem esse azul que é novo e lindo, olha. Da Colorama Coleção Retrô. A cor jeans. E agora? Vermelho. Tá bom. Decidido. Gente, vou deixar minha caixinha aqui. Nunca se sabe, né? Essa semana, quem não tava obcecado pelo BBB ficou, né? Principalmente pela protagonista da temporada, pelo diamante da temporada, Ana Paula Renault, a maioral. Não tem como alguém assistir esse BBB e não gostar dessa mulher. Não tem. Ah, porque não sei o que lá. Tá assistindo errado. Ah, shh, calada. Gente, vai ser um pouco difícil fazer minha unha, conversar e não borrar enquanto eu tenho que enxergar por cima do microfone. E meus óculos estão na minha cabeça pra segurar o cabelo e pra não dar reflexo. Mas, enfim. Basicamente, eu tô obcecadíssima por ela, né? Tudo que ela faz, meu Deus, não acredito que ela, sei lá, que ela come. Ai, meu Deus, eu não acredito. Vamos por partes. Primeiro,
vou usar a minha base. Essa aqui da Risqué Nail Booster Active, da Risqué Care. Base fortalecedora. Eu adoro ela. Enfim. Não sei, gente. Essa semana de carnaval aí, que eu fiquei trancada em casa, doente. Graças a Deus, sem ter coisa da faculdade pra fazer. Porque se tivesse, eu ia ficar um pouco triste. Não tinha. Então, a minha companhia foi o pay-per-view. Eu nunca usei tanto pay-per-view. E assim, eu entro, procuro Ana Paula e fico vendo ela existir. Se ela tá na cozinha fazendo molho rosé, igual ela tava ontem à noite. No caso, eu estou gravando isso terça-feira de carnaval. Tem uma semana exatamente que eu tô trancada em casa. Então, ontem, segunda noite. Simplesmente ela fez nuggets, apanhou da airfryer e ainda fez um molhinho rosé. Gente, fiquei assistindo a querida fazer o molho rosé, entendeu? Que não sei o que lá, eu abro o pay-per-view. Aí tá ela malhando, boneco, Julie Floss, tia Milena, todo mundo e eu lá assistindo. Mas vamos falar uma coisa que tem a ver com ela e tem a ver comigo? Eu vou pra Belo Horizonte. Anne, Belo Horizonte, sim. Belo Horizonte, BH para os íntimos, para mim, Belo Horizonte. Por que eu chamo de Belo Horizonte? Porque a querida Ana Paula, em alguma entrevista, chamou Belo Horizonte de Belo Horizonte, alguma que eu assisti por aí, falaram assim, você é mineira, né? Ela sou de Belo Horizonte, Belo Horizonte. E eu achei o máximo chamar Belo Horizonte de Belo Horizonte. E desde então, ponto. Mas eu não vou sozinha. Vamos eu, minha mãe, minhas tias, meu primo e meus avós. É a nossa viagem em família que a gente tenta fazer quase... Bombastic side-eye. Gente, sério? Não vou me irritar, não. Hoje não pode me irritar, não posso brigar, porque hoje é o primeiro dia do Ano Novo Chinês, 17 de fevereiro. Não lavei o cabelo, não usei vermelho, não varri a casa, não briguei, não arrumei confusão, não me estressei, nada. Porque é pra ter prosperidade esse ano. Vamos voltar pro assunto, que eu já me dispersei 55 vezes, né? Quase todo ano a gente faz uma viagem em família. A gente tenta conciliar datas e dinheiro e faz uma viagem. Algumas viagens são mais longas, outras são mais curtas. Algumas são para lugares mais longes, como Belo Horizonte. Lugares mais longe, né? Como Belo Horizonte. E outras para lugares mais perto, tipo Porto de Galinhas. E a gente vai para Minas esse ano. Na verdade, a princípio, a gente ia para Gramado. Mas eu já fui a Gramado. E a gente vai em abril, né? Então, falta, 2 meses pra viagem, só sei falar sobre isso. A gente ia pra Gramado. E Gramado foi uma viagem legal. Também foi em família, mas com uma outra parte da família. E que, eu não queria muito repetir, não. Principalmente fora de época de Natal. E aí, eu fiz bastante drama. Repito, bastante drama. Porque eu não vou nessa viagem. Não quero. Não sei o que lá. E aí, eu vou bater no fio. Eu vou estragar tudo. Calma aí. Voltando. E aí, no fim das contas, eu fiz drama o suficiente pra mudar o destino da viagem. Você é mimada? Sim. E a gente vai pra BH. Quer dizer, a gente vai pra Minas, né? E aí, de lá, a gente vai ficar hospedado em BH, mas a gente vai conhecer Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Não necessariamente nessa ordem, que eu não sei a ordem exata das coisas. E BH, lógico, né, gente? Não só vou ficar hospedada lá, não. Vou ficar hospedada e vou conhecer a cidade também um pouquinho, pelo menos. E eu estou ansiosíssima. Primeiro porque eu sou louca pra conhecer BH desde sempre. Desde que eu assisti a Camila Loures. Louca por lá. E segundo que eu tenho a sensação que BH é meio meu lugar de pertencimento. Na verdade, Minas, assim, como um estado mesmo, no geral. Mas falo de BH porque é onde mais vejo as pessoas sendo né? Obviamente. Sinto que chegarei lá e serei super bem acolhida, vou comer super bem e vou amar e vou querer voltar lá pra sempre. Mas não sei ainda. E aí, eu quero fazer uma temporada de A Patricinha em Belo Horizonte. Eu sendo a Patricinha, que não sou Patricinha, mas estarei em Belo Horizonte. Gente, passei base e palitei. A base eu costumo palitar com o esmalte, ó.
Eu tô suando, dá pra ver? Não sei. Com o palito de madeira mesmo, porque ele é mais gordinho, mais grossinho. E a esmaltação, eu palito com palito de metal. E agora vamos esmaltar. Eu tô com uma tosse, justamente aí dessa gripe que eu fiquei o carnaval inteiro. E aí ela ainda tá um pouco aqui comigo, mas ela vai sair. Sabe por que foi que eu fiquei doente? Porque eu fui curtir o carnaval. Fui pro show de Daniela Mercury, a Queen, a maior, a rainha do axé, a dona do carnaval, tudo mais. Tem a música do carnaval, né, bebê? Laroie, mulher de poder. Insira imagens de mim no show. Foi basicamente isso aí que eu fiz. Ó, presta atenção. Pois é, eu curti muito e tomei uma chuva, mas assim, uma senhora chuva. Não é que, choveu. Não, choveu mesmo. E aí, dessa senhora chuva, veio um resfriadinho e eu me lasqueizinho. E perdi meu carnaval todo trancado em casa, tossindo. Vê como esse vermelho é belíssimo, gente. Enfim. E aí, eu vou tentar não botar a mão na minha cara, né? Enquanto eu falo. Fui curtir o carnaval, ver minha Queen, musa, mor, master, diva, ídola, Daniela Mercury. Me lasquei, fiquei doente, perdi o carnaval todinho. Mas valeu a pena. Não tô reclamando. E aí foi isso. E aí eu fiquei o carnaval inteiro tomando chá de limão e remédios variados, sem conseguir dormir direito, tossindo. Mas aproveitei bastante da minha própria companhia. Assisti muito BBB, muito pay-per-view. Agora, gente, vou falar. Fiquei praticamente uma semana toda em casa, né? Porque pra não dizer que eu não... Caguei a unha. Que ódio. Pra não dizer que eu não saí, eu fui ao mercado umas 3 vezes comprar limão, laranja, não sei o quê. Fui na lavanderia, lavar roupa, óbvio. E basicamente foi isso que eu fiz. Pra não dizer que eu não saí, eu saí assim. E quarta tarde eu fui pra faculdade. Fiquei lá de máscara no cantinho da sala, humilhada, mas fui. E basicamente, tudo que eu fiz nesse feriado foi ficar com a cara enfiada no celular. Isso é muito ruim, né? Isso é horrível. Porque, no fim das contas, eu não vi filme praticamente nenhum. Eu ia dizer que eu não vi filme nenhum, mas eu vi um filme, Casamento Armado, de Jennifer Lopez, com um homem lá que eu não sei quem é. É bem farofada de... Gente, a minha mão. O que é isso, minha filha? Enfim, é bem farofada de sessão da tarde. Eu gostei. Talvez o meu senso crítico seja de uma batata. Inclusive, eu tenho um Letterboxd. Me sigam lá. Little Salvino. Eu vou botar o link na descrição do vídeo. Porque eu adoro tudo que eu assisto. Enfim, eu vi um filme, mas eu também li um livro. Bebês. Até que a mãe não tá tão fútil assim, né? Tudo que eu não fiz ano passado, ler. Eu li um livro por livre e espontânea vontade. Porque, assim, eu já li esse ano. E li bastante ano passado, mas só... Ai, caramba. Peraí, gente. Peraí, que meu dedinho aqui tá um pouco machucado. Pronto, consegui. Voltando. Ano passado, eu li, mas eu li só coisa da faculdade. E esse ano também, né? Que eu já li bem umas 100 páginas só de coisa da faculdade. Tem 2 semanas de aula. Pois é. Mas por livre e espontânea vontade, eu não tinha lido nada ainda. E fazia muito tempo que eu não estava lendo nada real, oficial. E aí, de repente, tem uns 3 dias isso. Eu olhei aqui pra minha estantezinha belíssima. Insira imagem da minha estante completa. Que é belíssima mesmo. Tem vários livros. E a maioria deles eu não li ainda. Por que que eu não li? Porque quando eu me mudei... Se você não sabe que eu me mudei, é porque você não me conhece. Se você não me conhece, você não ouviu meu podcast. Eu tenho um podcast que se chama Às vezes eu falo demais. Os episódios 7, 8, 9, 10 e 11 estão aqui no YouTube. Do 1 ao 6 está no Spotify. Quer dizer, todos estão no Spotify, né? Mas aqui no YouTube só tem a partir do 7. Mas enfim, quando eu me mudei para cá, para este apartamento, para fazer faculdade,
eu vim com menos coisa e menos espaço para guardar coisa. E aí eu tive que deixar vários livros na casa da minha mãe. E aí eu só trouxe os livros que eu ainda... Quer dizer, eu trouxe os que eu já li e gosto muito, tipo esses. E alguns que tem aqui em cima. E nesse nicho aqui também. Mas tem dois nichos. 2 nichos de livro que eu não li. E trouxe todos os meus não lidos, né? E aí, simplesmente, eu olhei pra Rita Lee. Ela olhou pra mim. Eu falei, e aí, bicha? Ela disse, e aí, senhora? E aí eu peguei e li. Não a biografia dela, que tá bem aqui, ó. Eu já li. Eu não li a outra biografia dela, mas esse é o Mito do Mito. É muito fofo. É bem interessantezinho, bem legalzinho. Bem Rita Lee da parte dela. E aí eu li o livro. Peraí, que agora são momentos de tensão. Gente, gravando, parece que eu desaprendi a fazer a unha. Mas é porque também eu tô fazendo uma pose super errada, né? Normalmente eu apoio a mão e tal. Enfim, voltando. E aí eu li o livro em pouquíssimos dias. Eu tinha começado ele e tinha abandonado. Mas não porque o começo é chato, porque o livro tem um ritmo super legal. Eu parei de ler, na época que eu comecei, porque eu disse, eu queria marcar, e eu tava sem post-it. Só que aí, isso simplesmente me parou de ler o livro, me travou. Não voltei para ler o livro por muito tempo, nessa história de vou voltar para marcar, e nunca marquei. E aí eu abandonei, larguei isso. Se eu tiver com post-it perto e quiser marcar, beleza. Se eu tiver um lápis, eu vou sublinhar. Eu não gosto de usar caneta nos meus livros, isso ainda tem um pouco de pena. Se eu tiver um lápis, eu vou sublinhar e tal. Às vezes eu anoto no celular a página e depois eu volto e marco. Mas eu tenho tentado não parar, não me travar de ler os livros porque eu quero marcar ou porque eu quero fazer um vídeo, uma foto, qualquer coisa, não. E aí eu li o livro, tipo, muito rapidamente. Ele é super engraçadinho, assim, bem Rita Lee mesmo. E aí coincidiu super bem com o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que foi ontem, na segunda-feira, dia 16. E eu me arrepiei o desfile inteiro. Que desfile... Eu tô com medo do som do microfone, tá muito alto, mas tudo bem. Que desfile lindo. Lindo, 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 lindo. Do jeitinho que Rita Lee merecia. Merece, né, no caso. Do jeitinho que ela merece, com todas as coisas que ela tanto ama, os animais e muitas cores, e psicodelia e tudo mais. Perfeito o desfile. Lindo, lindo, lindo. O samba, maravilhoso. Eu fui dormir e acordei hoje na cabeça. Mocidade, e, enfim, coincidiu, casou super bem. Calhou de, justamente, né, eu ver o desfile enquanto eu estava lendo o livro dela, por mais que não fosse uma biografia, né, mas, enfim, também há controvérsias, mas apesar de não ser uma biografia e tal, mas eu gosto tanto de Rita Lee. Vamos falar sobre ela? Daqui a pouco eu volto no assunto livros, que eu quero falar sobre leitura, mas, gente, Rita Lee foi tão legal, né? Tipo assim... talvez a pessoa mais descolada que já pisou no planeta Terra. Se ela não foi ela certamente foi uma das pessoas mais legais que já existiu. Simplesmente a mulher advogava pelos LGBTs, pelos animais. Nunca ficou nessa de, porque eu não posso fazer isso. Se alguém dizia que ela não podia, ela ia lá e fazia mesmo assim. Nunca negou quem era. Falou, usou droga e falou que usou, foi pra reabilitação e falou que foi, voltou, foi de novo, foi, voltou de novo. Foi presa injustamente, saiu. E todas essas coisas. Tem filhos super educados, netos lindos e todo mundo tão feliz e teve um amor tão lindo com o Roberto. Como que não admira uma mulher dessa? Como é que não ama? Não sei. O que eu sei é que o desfile foi lindo. O que eu sei é que o desfile foi belíssimo. Eu cogito fazer uma tatuagem em homenagem a essa véia quase todo dia. Tem uma das músicas dela, que é uma das músicas que, pra mim, é uma das músicas mais bonitas da história da música. E dela é a mais bonita de todas. E que eu sinto que é uma música que é um pouco ignorada, às vezes. As pessoas não lembram muito, porque ela não foi do Tutti Frutti ou do Lança Perfume ou algo do tipo, né? Que é... eu não sei nem se eu queria falar. Mas, enfim, que é Coisas da Vida. Ela é tão linda, essa música. Eu acho que eu já vi Roberto falando que ele acha uma das músicas mais bonitas dela. Acho que foi no Ritas... Não, no Mania de Você, do HBO. Tô fazendo um monte de propaganda, né? Documentário que teve dela. Eu vi. E aí, Roberto Carvalho.
um fofo, te amo, Roberto Carvalho. Ele falou que ele acha uma das músicas mais bonitas. Ele acha, sei lá. Eu não lembro agora se ele disse que ele acha ou que ela achava uma das músicas mais bonitas que ela já fez, mas eu acho que, pra mim, é uma das mais bonitas já feitas. E tem uma frase muito linda que eu acho dessa música, que é: depois da estrada começa uma grande avenida. Genial, né? A gente, isso aqui foi que eu futuquei minha cara. Isso é tudo dermatite, mas esse vermelho aqui foi que eu futuquei. Enfim, ó, segunda camada. Ó como fica belíssimo. Pois é, vamos fazer em tudo. Vamos voltar a falar de livro? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Não? Tá bom também. Eu percebi uma coisa. Eu comecei a me prender à imposição que as redes sociais fazem? As redes fazem, né? Enfim, a, entre aspas, imposição das book redes de você avaliar os livros. Eu não vou conseguir pegar agora porque eu tô com a unha molhada, mas eu tenho um caderninho que eu anoto as minhas leituras. Eu até tenho o Scooby, mas eu não alimento ele. Teve um dia que eu baixei e botei lá pra ver quantas páginas eu li. E foi só pra isso mesmo que eu fiz ele. Eu não alimento, eu não tenho nenhum aplicativo salvo no meu celular. Porque eu acho desnecessário. Eu tenho um caderninho e todo livro que eu termino de ler, eu anoto lá, assim, lidos de 2025, lidos de 2026. Enfim, depende do ano, óbvio. E aí eu coloco. E aí, normalmente, eu tenho feito assim, se eu comecei e terminei, ou se eu só terminei o livro naquele ano. Eu nunca anoto que eu comecei. Os que eu começo eu deixo pra lá. Não sei porquê, mas enfim. E eu li o livro, imediatamente eu ia pensando assim, não, porque eu acho que esse livro é um 6 de 10. Então, ele é 3 de 5 estrelas. E eu, tá. E depois, quando eu voltava, às vezes, assim, eu não pensava naquele livro do mesmo jeito, né? Principalmente porque, meu Deus, gente, que chatice essa moto. Dá pra ouvir? Enfim, principalmente porque eu já dava nota, né, já fazia a avaliação do livro imediatamente após o término. No calor do momento, sangue quente, a história fresquinha na minha mente, eu vou lá botar minha opinião, né, assim, avaliar o livro. O problema de fazer isso, eu comecei a perceber, é que, primeiro, quando eu volto a livros, tipo assim, que eu li 2, 3 anos atrás, já não faz mais tanto sentido aquela avaliação. Mas até aí, ok. Porque a gente muda mesmo. Os gostos vão mudando, as opiniões, e tá tudo bem. A gente evolui, as leituras mudam. E, então, ler um livro infanto-juvenil não necessariamente faz tanto sentido de ler hoje quanto 3, 4 anos atrás. Isso é óbvio. Mas eu comecei a perceber que eu tava me cobrando a dar uma nota ao livro porque eu via o TikToker X ou o YouTuber Y fazendo a mesma coisa. E aí o povo perguntava, tu recomenda? E aí eu ia lá olhar que nota eu dei pra falar a nota que eu dei. 3 estrelas de 5, 4 estrelas de 5. E eu parei de fazer isso. Tem uns 2 anos, talvez 3. Acho que desde 2024 eu não faço mais isso. Não tenho certeza. Ou até... estraguei a pontinha. Vai ficar estragado. Pausa pra mostrar como a unha tá ficando. Viram? Pois é. Unhas bem bonitinhas. Eu amo esse vermelho. Enfim. E aí eu parei de fazer isso, simplesmente. E hoje, o máximo que na verdade, eu confio mais no meu sentimento sobre esse livro, depois dele assentar, de eu entender a história de verdade, talvez revisitar ou não. Porque, por exemplo, um livro que hoje, se alguém perguntar, você indica? Eu digo não. Imperfeitos. É um romance aí qualquer. Eu lembro que quando eu li, eu fui ficando incomodada com algumas coisas, mas quando eu vi a minha avaliação para ele, eu tinha dado 4 estrelas e meia, eu acho. O que não faz o menor sentido, porque hoje, pra mim, esse livro é quase Chernobyl. Eu não gosto nem de passar perto dele, porque eu sinto a energia pesada. E aí a Anne, que leu um tempo atrás, deu 4 estrelas e meia. Por quê? Porque o casal ficou junto no final? Isso não faz o menor sentido. E depois eu comecei também a perceber que há livros que não foram feitos para serem avaliados.
Existem livros que eles não foram feitos para você dizer eu dou 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, eu dou 7 de 10. Não. São livros para você sentir. E amar ou não, reler ou não. Porque como é que eu vou comparar, por exemplo, um exemplo X. Um livro como A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Deixa eu ver uma besteira minha aqui. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Para mim, os 2 livros são 5 estrelas. Baseado em que critério? Qual é a fonte? Arial 12. Não, eu prefiro Times. Times 12. Em negrito, sublinhado. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido essa história de ficar dando nota para livro. O negócio, hoje o meu critério é, eu li e gostei, ou li e não gostei. E aí, se eu gostei, eu releria ou eu não releria? Se eu li, gostei, releria, recomendo, ainda lembro com carinho da história e gosto do que lembro, pra mim é o tal 5 estrelas favoritado. E aí, se eu li, achei legal, mas eu não releria, pra mim tá ok, sabe? Eu acho que isso trava, não sei se trava muita gente, mas isso tava me travando. Teve um livro também que eu li, que se chama A Coleção de Arrependimentos de Clover, que é um livro sobre morte, basicamente. A mulher, a Clover, pelo que eu me lembro da história, tá? Porque eu li ele tem um tempo já. Ela era uma doula da morte. Ou seja, ela acompanhava a pessoa enquanto a pessoa estava morrendo. Basicamente era isso. E aí tem toda uma história dela, acho que era o avô dela, sei lá. E ela era toda sozinha. Então, umas coisas esquisitas aí. Enfim. E aí eu comecei a ler o livro e eu comecei a achar ele super interessante. Essa temática de morte mesmo. De falar de morte sem ser o tabu, sem ter medo, nojo, pavor. Porque o povo tem um negócio com morte, né? Não tenho, não. Não tenho problema nenhum em falar sobre, pensar sobre. Inclusive, eu gosto um pouco de pensar sobre isso. Esquisita, talvez. Mórbida, com certeza. Mas, e eu comecei a ler esse livro empolgadíssima. Mas ele não é um livro, assim, extraordinariamente maravilhoso. Ele é um livro legal, interessante. E aí, praticamente, toda página tinha alguma coisa que eu queria marcar, tinha um negócio que eu queria... E aí, eu ficava cortando post-it no meio, sublinhando e colando. Cortando post-it no meio, sublinhando e colando. E um livro que eu teria terminado em uma semana, eu já tinha 1 mês de leitura ou mais, e eu não estava nem num terço do livro, de tanto tempo que eu perdia fazendo isso. Mas eu continuei, perseverei até a metade. E aí eu parei de ler. Porque o livro era ruim? Não. Porque a história era chata? Não. Porque estava me dando muito trabalho ler um livro. E para mim é um pouco irreal parar de ler porque o livro está me dando trabalho. Sendo que, vamos deixar as coisas bem claras, não era um livro de enigmas, não era tipo aquele livro lá que eu não lembro o nome agora, que quem conseguisse resolver o mistério, ganhava um não sei o que lá, a mandíbula de Caim? Era isso? Alguma coisa assim. Não, um livro normal, sobre uma pessoa normal, que por acaso tinha uma vida um pouco esquisitinha. Tava me dando trabalho para ler. E eu abandonei ele mesmo. Parei de ler o livro por mais de 1 ano. E aí, eu nem... Tipo assim, ele ficou tão abandonado que ele ficou lá na casa da minha mãe. Me mudei, vim embora, vivi minha vida, não sei o quê. E aí, de repente, eu fui de férias, né? E aí eu pensei que seria de bom tom terminar de ler o livro. O livro estava na metade. E o que foi que eu fiz? Não marquei mais nada. Depois, enquanto eu li, tinha realmente várias frases bonitas que eu podia ter marcado. Bonitas e, assim, profundas, de algum tipo de reflexão que podia me ser útil no futuro. Mas eu estava perdendo tempo útil de vida, sublinhando, cortando o post-it na metade para colar. Depois eu passei a colar, comecei a colar o post-it inteiro. Não tem pra que ficar com peniagem de post-it. E aí, ó, deixa eu ver um livro aqui que eu li, que tá fácil de pegar. Esse aqui, não sei se dá pra ver, ó. Mas agora o post-it vai inteirinho. Inclusive, muito bom, parabéns, Jamila, te adoro, beijo. E aí eu boto o post-it inteirinho. Aí eu parei de perder tempo. Comprei post-it tudo na Shopee, bem baratinho. E aí parei de peniagem. Mas era por causa da cor, porque ainda tem essa. A cor do post-it tem que combinar com a capa do livro. Me poupe. Gente, qual foi a unha que eu acabei de pintar? Foi essa. Me poupe.
me poupe. Se eu tiver a cor, eu vou escorar nessa... Ai, enfim. Se eu tiver uma cor que realmente combine com a capa, beleza. Eu até posso fazer isso. Mas se eu não tiver, eu não vou deixar de ler. Porque o post-it não combina com a capa do livro. Estética não é tudo nessa vida. Felizmente, estética não é tudo nessa vida. Até porque se fosse, eu tava lascada. Não só eu, né? Mas muita gente. Por várias razões. É legal você fazer um feed bonitinho, fazer um post interessante, alguém pegar seu livro e ele tá marcadinho, coloridinho, com cores que combinam com a capa. Sim, mas a partir do momento que isso começa a atrapalhar o seu funcionamento enquanto ser humano, porque você tá mais preocupado em escrever X com a caneta que combina com a capa do caderno, as coisas perdem um pouco do sentido. Tudo tá muito extremo, né? Inclusive meus sentimentos e minhas raivas. É tudo muito extremo na sociedade atual. E uma coisa que tá muito extrema e tem me incomodado é essa história da estética. E eu não tô nem falando da estética corporal. De você ser magro ou gordo, ter cabelo liso ou cacheado, não é disso que eu tô falando ainda. Mas de estética de Instagram mesmo, de rede social, de sair na rua e ser tudo muito performático, tudo muito pensado, tudo muito... Cadê a espontaneidade dos seres humanos, pessoal? Aí, quando aparece uma pessoa minimamente espontânea e que tem uma figura que se destaca por alguma razão, além da sua espontaneidade, aí todo mundo fica, olha, mas fulano é não sei o quê. Gente, calma aí. Olha, mas fulano fala isso, né? Fulano nem se preocupa com isso, né? Gente, às vezes fulano até se preocupa, mas fulano já entendeu que o mundo não vai acabar se ele usar um post-it rosa num livro com a capa verde. O mundo não vai acabar se fulano tirar uma foto pra postar no Instagram e não diminuir o brilho, não botar um não sei o que, sabe? Quase estraguei a unha do meu dedão. Por muito pouco eu não acabei de fazer uma merda gigantesca. Ai, graças a Deus. Ok. Calma, gente. Momentos de tensão. Terminei de esmaltar. Close na unha esmaltada. Eu sei que não é correto você limpar o esmalte aqui na mão, porque quando você vai limpar com acetona, pode rolar uma dermatite aí, um atrito, não sei o quê. Gente, já são 8h54. Meu Deus, eu tenho que passar estrabilho rápido, que vai começar o Big Brother. Mas eu faço assim, porque eu vivo perigosamente. O extrabrilho que eu vou usar hoje é esse aqui da Colorama, roxinho tradicional. Não é o meu favorito de todos os extra brilhos. Meu favorito é o da Risqué, mas os meus estão todos acabados e secos, duros, grossos. Lá ele. E aí eu não quero isso pra mim. Enfim, gente. Basicamente, hoje eu falei sobre muitas coisas, inclusive nada, né? Porque eu acho que nenhum assunto eu cheguei no fim. Mas, encaminhando-nos para o final desse belo vídeo, porque eu acho que eu não vou limpar a unha com vocês, não, que eu vou perder muito tempo. Eu vou limpar e depois eu volto dando um close da unha já limpa. O que nós descobrimos sobre mim? O que nós descobrimos sobre mim nesse vídeo? Primeiro, que eu tô assistindo o BBB. E tô assistindo mesmo, tá, gente? Eu nunca vi o BBB tanto quanto eu tô vendo agora. Eu tô realmente me importando com isso. Foi o mesmo motivo que me fez sair do Twitter ano passado, me fez voltar esse ano. Na verdade, não foi o mesmo, né? Porque o que me fez sair foi a campeã do ano passado. E aí, o que me fez voltar vai ser a campeã desse ano. Vai tomando! E Chayane, né, gente? Gratidão, pro. Sim, eu estou falando gratidão, pro e coisas do gênero. A gente descobriu também que eu não só estou assistindo às escolas de samba, né? Que eu estou mesmo e gosto muito. Como esse ano nós somos Mocidade Independente Padre Miguel, não importa o que aconteça.
Estou nas trincheiras por eles esse ano, definitivamente. Teve muito enredo muito lindo esse ano. Mesmo de escolas que eu nem simpatizo tanto, tipo a Beija-Flor. Mas arrasaram, o samba foi ótimo e foi tudo bem bonito do desfile deles. Ai, gente, o desfile da Viradouro. Vamos falar sobre isso? Eu ainda tenho tempo, que eu tô passando estrebilha ainda. O desfile da Viradouro. O que foi aquele desfile? Que homenagem linda à Mestre Cissa. Eu passei estrebilho no meu mindinho. Passei. O que foi aquela homenagem? O que foi a bateria em cima daquele carro? O que foi eu fiquei arrepiada do início ao final do desfile. Eu nem no de Rita Lee, nem no de Ney Matogrosso, nem no de Lula, né? Que foi, no caso, Rita Lee foi Mocidade Independente, Ney Matogrosso foi Imperatriz Leopoldinense e o de Lula foi Acadêmicos de Niterói. Que eles também foram grandões, tá? Enormes, gigantes. Mas, enfim, nenhum desses me fez arrepiar tanto quanto Viradouro. Não tem jeito. Se eles ganharem esse ano, eu vou ficar extremamente feliz, satisfeita, sorridente. Embora eu não tenha uma escola do coração, né? Tem as que eu menos simpatizo. Porque, enfim, eu preciso me agarrar numa escola para eu torcer oficialmente, né? Mas, enfim, apesar de não ter uma escola do coração, e esse ano tô colada com a Viradouro, como eu disse, ou com a Viradouro não, ó. Tô agarrada na Mocidade e não largo. Se a Viradouro ganhar, eu vou ficar muito feliz. Eles merecem muito. Tava tudo lindo do desfile deles. O samba, a homenagem à Mestre Cissa, aquele carro, eu não lembro agora direito se foi o Abre Alas, mas enfim, que Mestre Cissa tava lá em cima, depois desceu, regeu a bateria, voltou, foi foda. Lindo, impecavelmente maravilhoso. Merece tudo de bom. Enfim, voltando a um resumo do tanto que eu falei. Falei de BBB, falei de Ana Paula Renault. Não falei muito, para não parecer muito obcecada, mas estou. Falei de Belo Horizonte, estou muito animada. Espero fazer muitos vídeos e muitos conteúdos para eu registrar essa viagem. Não só na minha memória, mas eternizá-la nas redes sociais. Do meu jeitinho, não vou me prender à estética e nem deixar de aproveitar. Meu Deus, 10 minutos. E nem deixar de aproveitar a viagem para fazer vídeo ou foto, mas curtir tudo, filmar, fotografar, o que der e o que não der. Que mais? Falamos sobre livros e sobre o livro que eu li. E falamos sobre... Ainda dei um sermão sobre se prender à estética na hora da leitura. Realmente, a minha mente, ela funciona de um jeito que isso aqui não demonstra 1/10 de tudo que se passa na minha cabeça. Até porque pode ter certeza que antes de eu falar, eu filtrei. Então, isso sou eu, filtrada, relaxada, medicada. Ainda falei do Ano Novo Chinês, né? Ai, gente, eu estraguei essa unha, eu não vi. Meus 2 mindinhos. E ela vai ficar estragada. Eu vou mostrar pra vocês, mas ninguém vai nem ver. Aqui, ó. Vai ficar estragada mesmo. Bom. Obrigada por ter me assistido por não sei quantos minutos, porque eu não sei o que eu vou editar e cortar disso. Mas saibam que o bruto tem 43 minutos agora, fora depois que eu vou mostrar como elas vão ficar prontinhas. Agora eu vou só limpar. Um beijo. E até a próxima unha, ou até o próximo episódio do podcast, ou até o próximo vídeo que eu vou querer falar sobre algum assunto muito aleatório enquanto, sei lá, eu lavo o prato. Tchau, meus amores. Love you. Time Renault. É Ana Paula Renault na cabeça, meu irmão. Vambora.